Aulas de Física com o Professor Cazé. Bem-vindos para mais uma aula de Física. Vamos na aula de hoje falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Para a gente compreender melhor que tipo de movimento é esse, vamos observar essa tabela aqui. O observador fez algumas observações do velocímetro de um carro em um intervalo de 1 segundo. Na primeira observação, o velocímetro marcava 30 km por hora. 1 segundo após, 35. Mais 1 segundo após, 40. Mais 1 segundo, 45. Observe que a variação da velocidade ela é constante. Então, em intervalos de tempos iguais, eu tenho variação de velocidade igual. Esse tipo de movimento é chamado de uniformemente variado, é onde a aceleração é constante. De modo geral, o movimento é dito retilíneo uniformemente variado quando sua aceleração é constante. O que isso significa? À medida que você pega intervalos de tempos iguais, a sua velocidade vai aumentar também em quantidades iguais. Fazendo um gráfico dessa observação, colocando no eixo horizontal o eixo do tempo, no caso aqui medido em segundos, porque a observação foi de 1 em 1 segundo. Então temos aqui a medição após o primeiro segundo. Aqui no segundo segundo, aqui no terceiro segundo. Para a gente não fazer confusão entre a quantidade de observação e o tempo medido em segundos, eu coloquei na parte de baixo aqui a observação e aqui o tempo. A primeira observação ela foi feita no tempo zero, e no tempo zero que foi feita a primeira observação, ele estava a 30 km por hora. Aí na segunda observação, que foi feita no tempo 1, ele estava a 35. Na segunda observação, que foi feita, na terceira observação feita no tempo 2, já estava a 40. E a última observação foi feita no tempo 3. A quarta observação foi feita no tempo 3, estava a 45 km por hora. Note que o gráfico, se você marcar esses pontos, o gráfico desse fenômeno, na verdade, é uma reta. E o que caracteriza uma reta? Intervalos iguais no domínio te dá intervalos iguais na imagem. Isto é, intervalos iguais no eixo horizontal, que no caso aqui é o eixo do tempo, vai nos fornecer intervalos iguais no eixo vertical, que no caso aqui é o eixo da velocidade. Então, esse tipo de característica é uma característica própria do movimento retilíneo uniformemente variado, que a partir de agora a gente vai chamar de MRUV. MRUV é mais rápido de falar. Vamos encontrar um modo agora de relacionar a distância com a velocidade. Melhor, a velocidade, vamos escrever a velocidade em função do tempo e da aceleração. Bom, então a fórmula que relaciona a velocidade em função da aceleração do tempo é dada por V igual a V0 mais AT. V é a velocidade atual, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo decorrido. Então, um exemplo aqui seria o seguinte. Então, de forma simples, vamos considerar um móvel com velocidade inicial, V0, de 2 metros por segundo, uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, e ele tenha feito um percurso durante 5 segundos. Eu quero saber a velocidade dele nesse instante de tempo, 5 segundos. Então, o tempo inicial é sempre t0. Se aqui está t igual a 5 segundos, quer dizer que desse início aqui, desse início do percurso, onde a velocidade inicial é 2 metros por segundo,
Até esse instante de tempo percorreram 5 segundos exatamente, ou seja, ele partiu do tempo t igual a 0. Então, vamos tentar descobrir qual é a velocidade nesse instante de tempo t igual a 5 segundos. O que nós fazemos é substituir nessa fórmula. O Vzão é a velocidade que nós queremos, V0 é a velocidade inicial de 2 metros por segundo, mais a aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado, multiplicado pelo tempo, que é 5 segundos. Então, observe que a velocidade deve estar em metros por segundo, a aceleração metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundo, que são as medidas usadas no SI. Quando estão assim, essas unidades a gente nem precisa colocar aqui, porque isso dificulta a conta. Fica mais fácil você escrever assim, ó, 2 mais 3 vezes 5. Olha só como ficou mais simples. Isso daqui é mais simples de fazer. Claro que é. Primeiro você faz a multiplicação, depois você soma esse 2 aqui, ó. 2 mais 15, 17. Então, a velocidade seria de 17. Mas de 17 o quê? Não é velocidade? Se é velocidade, é em metros por segundo, conforme está aqui, ó. Então, 17 metros por segundo. Se por acaso você optar por não eliminar essas letras aqui, essas unidades de medida, e trabalhar com ela até o final, você vai ver que vai aparecer metros por segundo no final. Só para confirmar o que eu acabei de falar, olha só. Metros por segundo ao quadrado é mesmo que metros por s ao quadrado. Esse s eu corto com o expoente daqui, fica 3 metros por segundo. Então aqui na verdade são 15 metros por segundo, somado com 2 metros por segundo, que dá 17 metros por segundo. Mas para evitar confusão de letras e números, nós podemos simplesmente ignorar as unidades de medida e colocá-las apenas no final, desde que você trabalhe com os números nas unidades de medidas do SI. Então, nesse nosso exemplo, nós temos a seguinte função da velocidade em função do tempo. V igual a 2 mais 3t. Observe que à medida que você substitui o t por um valor, você vai tendo uma velocidade diferente aqui. Por exemplo, para t igual a 1, então se t é igual a 1, a velocidade vai ser 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Se t é igual a 2, então a velocidade vai ser 3 vezes 2, 6, 6 e 2, 8. Se t é igual a 3, então a velocidade vai ser 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Então, observe que está sempre aumentando de 3 em 3 à medida que o t varia de 1 em 1. Então, intervalos iguais em t está me dando intervalos iguais na velocidade. Isso aqui também pode ser marcado no plano cartesiano como o gráfico de uma função afim, que vocês estudaram em matemática. Essa primeira informação aqui nos dá o ponto 1, 5. Quando t é igual a 1, v é igual a 5. Então, teria esse ponto aqui, ó. 1 de t, 5 de v. Quando t é igual a 2, v é igual a 8. Então, temos esse outro ponto aqui. Quando t é igual a 2, v é igual a 8. Quando t é igual a 3, v é igual a 11. Quando t é igual a 3, v é igual a 11. Bom, se você unir esses pontos, deve dar uma reta. Uma reta que começa aqui com 2, porque nesse ponto aqui é quando t é 0. Note que quando t é 0, começa do 2. Vamos agora fazer uma análise dessa função v igual a 5 menos 2t. O que a gente pode afirmar olhando para essa função aqui? Bom, observe que é uma função, uma equação, na verdade, que determina a velocidade em função do tempo. O tempo, como nós estamos cansados de saber, o tempo ele não pode ser negativo, ninguém consegue voltar no tempo. Então, se aqui tem o menos, esse menos aqui é da aceleração. Então, a velocidade inicial
é 5, que é quando t é igual a 0. Então, só olhando para essa função, eu consigo observar que a velocidade inicial é 5 e que a aceleração é menos 2. Como a gente está no SI, aqui é metro por segundo ao quadrado e aqui é metros por segundo. Então, só em olhar para essa função, já sei que essa aceleração é uma aceleração negativa. E como nós já vimos, a aceleração negativa faz uma força no móvel no sentido negativo da trajetória. Vamos fazer o gráfico dessa função para poder a gente compreender o que está acontecendo. Lá na matemática vocês aprenderam que, como trata-se de uma equação de uma reta, basta você ter 2 pontos, porque por 2 pontos passa uma reta. O eixo horizontal, que é o eixo t, são os valores que você escolhe. O eixo vertical, que nesse caso é o eixo v, são os valores que são consequência do t que você escolheu. Então, se eu escolho, por exemplo, t igual a 0 e 1, para achar o v correspondente, eu substituo aqui o t por 0. Quando eu substituo o t por 0, 2 vezes 0 é 0, sobra 5. Então, quando o t é 0, o meu v é 5. Quando eu substituo o t por 1, 2 vezes 1, 2, então vai ficar 5 menos 2, 3. Então, eu tenho esses 2 pontos, que é o ponto 0, 5, 0 de t e 5 de v, e outro ponto 1, 3, 1 de t e 3 de v. Esse ponto aqui. Por 2 pontos passa uma reta, então podemos traçar uma reta. O que está acontecendo aqui? A velocidade está diminuindo, porque ele começou com uma velocidade positiva e está sofrendo a ação de uma aceleração negativa. Então, à medida que o tempo passa, essa velocidade vai diminuindo, diminuindo, até ele parar nesse ponto aqui, ó. É o ponto em que o móvel para e começa a andar no sentido oposto da trajetória, tendo assim uma velocidade negativa. Então, se você substituir, por exemplo, t por 10, você vai achar que 1 menos 5, quer dizer que a velocidade do móvel agora vai ser negativa. Quer dizer que ele vai estar andando no sentido negativo da pista, conforme a gente já estudou em aulas anteriores. Bom, aproveitando o gráfico da velocidade em função do tempo, vamos aproveitar e falar do deslocamento. O deslocamento ele vai ser dado por v0t mais 1 meio de at ao quadrado, em que v0 significa a velocidade inicial, t é o tempo corrido e a é a aceleração. Então, essas variáveis são as mesmas que nós já estamos acostumados, só que o nosso gráfico aqui será um pouquinho diferente. Vamos ainda aproveitar essa função da velocidade em função do tempo e a partir dela vamos preencher a função deslocamento. Bom, a velocidade inicial, nesse caso, é 10. O tempo vou considerar t igual a 2, eu quero saber o deslocamento no tempo 2. Mais 1 meio de a. A é a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade por unidade de tempo. A unidade de tempo aqui é 1 segundo. Está sendo medido a cada 1 segundo. E a variação da velocidade em cada 1 segundo é de 5. O que a gente pode observar olhando aqui, comparando essas duas fórmulas também. Ó. A aceleração o que acompanha o t, o que está acompanhando o t aqui é o 5, então a aceleração é 5. E o t nós estamos considerando o t igual a 2, então aqui vai ficar 2 ao quadrado. Fazendo as continhas, o deslocamento então, desse móvel no intervalo de tempo de 2 segundos será de 10 vezes 2, 20, mais 1 meio vezes 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 5, 20. Fazendo essa continha, primeiro faz a multiplicação para depois fazer a soma. 20 vezes 1, 20. 20 meios é a mesma coisa que 10. 20 sobre 2 é 10. E 10 mais 20 dá 30. Então, quer dizer que o deslocamento foi de 30 metros. Isso significa que no intervalo de 2 segundos, esse móvel se deslocou 30 metros, no intervalo de 0 a 2 segundos.
A interpretação geométrica do deslocamento é que ele significa essa área do gráfico que está compreendida entre o gráfico e o eixo X, essa região que eu estou pintando de verde agora. Observe que essa região nada mais é do que um trapézio, onde a base maior pode ser considerada esse segmento aqui, de 0 a 20, mede 20. A base menor, esse segmento aqui, de 0 a 10, mede 10. E a altura é a distância entre as bases. De 0 a 2, consideramos então uma altura de 2. Como que a gente calcula a área do trapézio? Vocês aprenderam lá na geometria básica que a área do trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Fazendo as devidas substituições, a base maior é 20, a base menor 10, a altura 2, tudo isso dividido por 2. Primeiro fazemos os parênteses, 20 mais 10 dá 30. Esse 30 vai multiplicar por 2 e depois dividir por 2. Então, podemos anular esse 2. 2 em cima e 2 embaixo, então achamos uma área de 30. Observem que essa área de 30 é exatamente o deslocamento. Então, numa figura onde você tenha o gráfico e não tenha a equação do deslocamento, você consegue calcular o deslocamento se você conhecer os pontos a partir da área desse trapézio. Bom, e observe que a partir dessas duas fórmulas a gente chega a uma terceira fórmula, porque essa primeira aqui, ela fornece para a gente a velocidade conhecendo o tempo. Então, para achar a velocidade num determinado instante de tempo, eu uso essa fórmula aqui. A segunda é para determinar a distância, o deslocamento feito em função do tempo. Mas pode acontecer de precisar calcular a velocidade em função da distância e não em função do tempo. E aí a gente usa essa terceira fórmula aqui. Essa terceira fórmula, na verdade, é consequência da primeira e da segunda. Como que a gente chega nessa terceira fórmula? Nessa primeira aqui, nós podemos isolar o tempo. Então, passando V0 para o lado esquerdo da igualdade, vai ficar dessa forma. V menos V0 igual a A vezes T. O A está multiplicando o T, a gente passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar V menos V0 dividido por A igual a T. Então, agora que nós isolamos a variável T, o que a gente faz é pegar esse valor de T, que nós descobrimos aqui em função de V e de A, e a gente substitui na segunda. Substituindo aqui na segunda fórmula, vai ficar assim, D igual a V0, que multiplica T, mas quem é o T? V menos V0 sobre A. Mais, aqui eu posso colocar A vezes T, tudo isso dividido por 2. A sobre 2, 1 meio vezes A é A sobre 2, T ao quadrado. T vai ser V menos V0 sobre A. Então, é isso tudo que está elevado ao quadrado. Isso aqui está entrando no lugar do T. Desse Tzinho aqui. Fazendo agora as continhas, desenvolvendo, vamos ver que o D vai ser V0, que multiplica V menos V0 sobre A, mais, desenvolvendo isso daqui, ó, esse expoente ele se distribui para o numerador e para o denominador. Então, eu vou ficar com V menos V0 em cima, ao quadrado, e embaixo eu vou ficar com 2A ao quadrado, porque esse A aqui é elevado ao quadrado. Só que esse A elevado ao quadrado eu corto com esse A e fica somente um A aqui, ó. Porque ficaria assim, ó, A sobre 2A ao quadrado. O expoente daqui é 1, então vai ficar 2A no denominador. A gente vai cortar o expoente. Ainda continuando o desenvolvimento, bom, e quando chega nesse ponto aqui, é interessante a gente igualar os denominadores. Aqui o denominador é A, aqui é 2A, o MMC entre A e 2A é o próprio 2A. Então, igualando os denominadores, você vai ter um novo denominador que é o 2A. 2A dividido por A dá 2, e 2A dividido por 2A dá 1. O que nós fazemos agora é multiplicar a parte de cima. Vai ficar 2V0,
que multiplica v menos v0, mais v menos v0, tudo isso dividido pelo novo denominador, que é 2a. Bom, 2a está dividindo, a gente pode passar para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar 2AD igual a 2V0. Daí, observe que eu tenho V menos V0 no primeiro membro e V menos V0 ao quadrado no segundo. Então, vamos colocar em evidência. V menos V0 eu coloco em evidência, que vai multiplicar 2V0 mais V menos V0. Nós temos o V, 2V0 menos 1V0 dá 1V0, então mais V0. Observe que aqui eu tenho um produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Isso é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, continuando a escrita aqui em cima, nós vamos ter 2AD igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Passando V0 para o lado esquerdo da igualdade, eu tenho 2AD mais V0 ao quadrado igual a V ao quadrado, que é exatamente essa fórmula que nós queremos mostrar. Então, trocando a ordem da igualdade aqui, a gente chega na mesma fórmula, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2AD. A partir daqui, a gente consegue determinar a velocidade do móvel, conhecendo a velocidade inicial, a aceleração e a distância, sem precisar do tempo. E para fixar os conceitos, vamos a um exemplo. Um automóvel possui uma velocidade de 10 metros por segundo no instante que o motorista pisa no acelerador. Isso comunica ao carro uma aceleração constante que faz com que sua velocidade aumente para 20 metros por segundo em 5 segundos. Considere t igual a 0 no instante em que o motorista pisa no acelerador. Então, já desse enunciado, a gente já conclui que trata-se de um movimento do tipo uniformemente variado, porque a aceleração é constante, conforme está dizendo aqui. Ó. Então, a gente está supondo a aceleração constante. No item A, ele pede a aceleração do automóvel. Bom, como trata-se de MRUV, ou seja, movimento retilíneo uniformemente variado, nós sabemos que a velocidade é a velocidade inicial mais a aceleração multiplicado pelo tempo. Essa é uma equação. Para facilitar a nossa vida, nós colocamos as 3 equações que nós conhecemos aqui em cima. Bom, de posse dessas 3 funções que nós conhecemos do MRUV, vamos ver qual que a gente vai precisar no item A. Ó. Qual a aceleração do automóvel? Para determinar a aceleração, eu posso utilizar, a princípio, qualquer uma dessas 3, desde que eu conheça as outras informações. Então vamos lá. Conheço a velocidade inicial do móvel? Sim, se eu conheço a velocidade inicial, conheço o tempo e a velocidade final, então eu consigo chegar na aceleração com essa fórmula aqui, que é a que nós vamos utilizar então no item A. Então nesse item A nós vamos utilizar V igual a V0 mais AT. E aí, fazendo as devidas substituições, ó, esse V aqui seria a velocidade final. A velocidade final dele é 20. A velocidade inicial é de 10 metros por segundo, sempre com o Sistema Internacional de Medidas. Velocidade metro por segundo. A aceleração é quem queremos descobrir. E o tempo, ele levou 5 segundos para fazer isso. Então, resolvendo essa equaçãozinha aqui, ó, 10 está com sinal de mais, passa para o outro lado menos, fica 20 menos 10 igual a 5A. 20 menos 10 é 10, esse 5 está multiplicando, passa dividindo, então 10 dividido por 5 dá 2, então A igual a 2. 2 o quê? Metro por segundo ao quadrado, porque trata-se de aceleração, e a gente está trabalhando com o Sistema Internacional de Medidas. Vamos agora ao item B. Supondo que o carro foi mantido com esta aceleração até o instante t igual a 10 segundos. Qual a velocidade atingida nesse instante?
Então, mais uma vez, ele quer a velocidade, a gente pode utilizar que a velocidade final é a velocidade inicial, somada com a aceleração multiplicada pelo tempo. Esse Vzão aqui é a velocidade final, é o que ele quer saber, qual foi a velocidade atingida nesse instante de tempo. Que instante de tempo? T igual a 10 segundos. Então, fazendo as substituições, ó, a velocidade inicial foi de 10, a aceleração nós já sabemos, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, e o nosso tempo agora é 10 segundos. Fazendo esse produto, para depois somar, porque primeiro se faz a multiplicação, 2 vezes 10 dá 20, então a velocidade é de 30 metros por segundo. Então isso responde ao item B. Qual foi a velocidade atingida nesse instante? A velocidade foi de 30 metros por segundo. Vamos agora ao item C. Qual a distância percorrida pelo carro desde o início da aceleração até o instante t igual a 10 segundos? Então, ele quer a distância percorrida pelo carro. A distância nós vamos utilizar então agora essa função aqui, ó, que nos dá a distância em função do tempo. Então, a distância vai ser a velocidade inicial dele, que é de 10 metros por segundo, multiplicado pelo tempo. Ele quer a distância percorrida em t igual a 10. Então, velocidade inicial multiplicada pelo tempo, que também é 10, mais a aceleração, que é 2. Então, estamos substituindo tudo aqui, tá? Ó. T é 10, então 10 ao quadrado, porque é t ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Fazendo essa continha, eu tenho 10 vezes 10, 100, mais esse 2 eu posso cortar com 2, 10 ao quadrado aqui também é 100. Então, a distância percorrida foi de 200 metros, que é 100 mais 100. Como que eu sei que é metros e não é quilômetro? Porque nós estamos trabalhando no SI. Metro, metro por segundo ao quadrado e o tempo em segundo. Então, isso responde ao item C, 200 metros. Vamos ao item D. No instante t igual a 10 segundos, o motorista pisa no freio, retardando o automóvel com uma aceleração constante de 6 metros por segundo ao quadrado. Qual a distância que o carro percorre desde esse instante até parar? Observe que se você tentar utilizar essa segunda equação, não vai conseguir resolver, porque você não sabe o tempo que o carro levou até parar. Então, a gente vai tentar utilizar essa última equação aqui, ó. A velocidade final tem que ser 0, porque foi até parar. Então, 0 ao quadrado. A velocidade inicial dele é a velocidade no instante t igual a 10 segundos. E no instante t igual a 10 segundos, a velocidade dele nós já calculamos aqui, ó, 30 metros por segundo. Então, vai ficar 30 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. Aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Vezes a distância d. E a aceleração ela é negativa, né? Porque está falando de retardamento, isto é, movimento retardado, porque está diminuindo a velocidade. Então, esse 6 aqui, na verdade, é um menos 6. Então, é importante colocar o sinal. E fazendo a continha, 0 ao quadrado é 0, 30 ao quadrado é 30 vezes 30, dá 900, 2 vezes 6, 12, mais com menos dá menos, então aqui dá menos 12D. 12D, vamos passar esse 12D para o outro lado, que fica positivo, 12D igual a 900, aí 12 passa dividindo, fica 900 dividido por 12, e fazendo essa continha dá 75. Como trata-se de distância, 75 metros. Isso quer dizer, então, que o veículo ele percorre 75 metros até parar totalmente.